Olá, estamos aqui de volta com mais um encontro do tema de processo civil, dessa vez inaugurando uma nova fase do nosso projeto, que é o Temas Convida, e hoje a gente tem a honra de convidar aqui e receber o professor Heitor Sica, professor de todos nós aqui, seja lendo seus livros, suas obras, mas também pela proximidade que ele teve com a gente aqui no programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito. O professor Heitor é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é livre-docente também, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. A gente tem muita honra aqui de recebê-lo, porque todos nós, eu acho que eu posso tomar a palavra e falar por todos, nós nutrimos admiração pelo professor Heitor, seja no aspecto pessoal, é um cara muito bacana, é um cara muito agradável de conviver, e é um professor e um processualista de primeiro nível, isso aí eu acho que é inegável. Então, a partir de hoje, nós vamos inaugurar essa nova fase, e nada melhor do que inaugurar essa nova fase com o professor Heitor Sica. Hoje nós vamos falar aí sobre a sua tese de livre-docência, que é a cognição do juiz na execução civil, que tem a sua versão comercial publicada pela editora Revista dos Tribunais. Mas nós vamos, antes de falar sobre o tema em si, um debate mais técnico, nós também vamos fazer algumas perguntas a título de curiosidade da trajetória acadêmica do professor Heitor, para a gente conhecer aqui quais foram os caminhos que ele percorreu, quais foram os autores que ele se debruçou para construir essa sólida carreira que ele tem aí no mundo acadêmico, no mundo profissional até hoje. Mais uma vez, é um prazer aí falar com o meu amigo capixaba Thiago Siqueira, Eli, Guga, Gustavo, Minami, Leonard, Lucas, Buril. Estamos todos aqui reunidos, sotaque de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Professor Heitor, é um prazer falar contigo. Eu vou lhe passar a palavra para essa saudação inicial. A gente está muito feliz de recebê-lo. Fred, então, primeiro eu queria deixar registrado aqui a enorme gratidão de vocês terem me convidado. Achei a ideia do projeto muito interessante e, mais ainda, porque vocês reuniram um time de estudiosos do processo qualificadíssimo. Não só pessoas que gostam muito, estudam muito, mas pessoas que, mesmo jovens, eu acho que eu sou certamente bem mais velho que todos vocês aqui, mas todos já despontando. É curioso ver assim que os processualistas, né, da minha geração, até mais velhos, já conhecem as obras de todos vocês e, portanto, para mim é realmente ótimo fazer parte desse projeto tão interessante que vocês criaram. E aí cumprimentar cada um de vocês, o Eli, o Thiago, o Gustavo, o Buril, o Leonard, Minami, todos queridos amigos, e eu fico aqui, portanto, à disposição de vocês. Vai ser um prazer a gente ter esse bate-papo. Então, para começar, Heitor, a gente queria fazer umas perguntas mais pessoais mesmo para você. Muita gente que está assistindo isso aqui é aluno da gente, a gente que vai começar agora a carreira acadêmica. Então, eu acho que uma primeira pergunta que a gente poderia fazer para você, você disse que é bem mais velho que a gente. Eu acho que não é bem mais velho não, assim, mas e você já chegou num patamar da vida acadêmica que é um patamar assim sensacional. Você é professor da Faculdade de Direito Largo São Francisco, professor associado. Já passou pelo concurso duríssimo, que é a livre docência. E bem, mas a gente queria voltar lá para trás. A primeira pergunta que eu queria fazer é como foi que você decidiu seguir carreira acadêmica? Assim, quais foram os estímulos e o que é que te levou aí para a carreira acadêmica? A fazer o mestrado, a começar lá atrás mesmo? Vamos lá, assim, eu acho que eu sou mais velho, bem mais velho que vocês. Eu tenho 42, próximo de completar 43. Eu iniciei a graduação em 96. E eu, antes mesmo de entrar na graduação, eu já trabalhava com meu pai. Meu pai é advogado há 45, quase 47 anos. E o meu pai é aquele advogado super das antigas, que até uns 10 anos atrás tinha escritório no centro de São Paulo, ali, aliás, pertinho da faculdade. Sempre trabalhou sozinho, sempre advogou para pessoa física. Ele era aquele tipo de advogado que famílias que já o conheciam e o contratavam, o acionavam para tudo, desde questões de direito civil, tributário, trabalhista, etc. E eu já trabalhava com ele antes, então já gostava de processo, porque com 16 anos
já ia para o fórum acompanhar o processo e, desde o primeiro dia de graduação, já era efetivamente um estagiário, até antes disso. Lá pelo meio da faculdade, eu resolvi deixar esse trabalho que eu tinha com meu pai. Fiquei praticamente 2 anos num escritório grande de São Paulo, trabalhando na área societária. Fui estagiário da professora Paula Fordione. Ela não gosta que eu fale isso, porque ela fala que isso denuncia a idade dela, mas eu falo que ela era recém-formada e eu estava no 3º ano, então atenua um pouco a questão da idade. E aí, foi lá pelo meio do 4º ano que eu resolvi, não, o que eu realmente gosto é processo, eu vou voltar a trabalhar com meu pai, que eu acho que é um ambiente legal, é uma escola muito legal, porque eu tenho uma visão generalista do direito, e ali naquele momento eu falei assim, uma coisa que eu quero fazer é fazer mestrado, quero trabalhar para me tornar professor de processo civil. E era uma época, e eu estou falando, né, dos meus primeiros anos de graduação, entre 96 e 98, 99, que tinha um florescimento do processo muito grande. Era um tema absolutamente fundamental. A gente está falando antes do Código Civil de 2002, era um momento em que o processo coletivo, estruturado sobretudo pelo CDC, estava em franco desenvolvimento, muita literatura produzida a respeito disso. Era uma época que a formação do departamento de processo, assim, os professores estavam realmente no auge das suas produções científicas. O professor Dinamarco tinha, na época, menos de 60 anos. O professor Zé Rogério Tucci tinha a idade que eu tenho hoje, talvez até um pouco menos, perto dos seus 40 anos. Marcato, Carmona, todos realmente com uma volúpia de produção incrível. Foi uma época que vários concursos aconteceram, a livre docência simultânea, né, de 98, do BEDAC, do Marcato. Eu assisti aquilo, assisti as aulas deles e, já pegando o meu gosto pelo processo, que eu decidi seguir essa carreira. E o meu professor na graduação, do 2º ao 5º ano, nas disciplinas obrigatórias, foi o Zé Rogério Tucci, mas eu assisti todas as disciplinas optativas de processo possíveis. Então, eu tive aula com o Marcato, tive aula com o Carmona, tive aula com o Yarshel, tive aula com o Dinamarco, e acho que o único que eu não consegui, porque não ministrava disciplinas optativas, foi o professor Mesquita, que eu gostaria de ter sido aluno dele, mas não fui. E o professor Mesquita, nessa época, ele já estava meio contrariado com as novidades do processo. Ele era contra meios consensuais de solução de conflitos. Ele era radicalmente contra a ampliação de poderes do juiz. Então, ele já ficava numa posição um pouco mais isolada, assim, lá não. Tutela provisória, né, também, né? Tutela antecipada é coisa do nazismo, do fascismo. Ele tinha opiniões radicais e tal. E aí, eu em 2000, que foi meu último ano, né, eu já me candidatei a uma vaga no mestrado. O Zé Rogério Tucci tinha sido meu professor nos últimos 3 anos e meio. Eu fui consultá-lo e ele falou que já tinha comprometido as vagas que ele tinha naquele ano com 2 colegas meus, que eram amigos da minha sala. Eu que cheguei meio tarde para falar com ele e tal. Aí eu cheguei a me candidatar a uma vaga de outro professor, não fui admitido, assisti 1 ano de aulas como ouvinte, não existia aluno especial, em 2001, as disciplinas de História do Processo. Então, eu cheguei a cursar disciplinas com o Talamini. O Talamini estava terminando os créditos do doutorado e eu estava como ouvinte ainda, né, para entrar depois no mestrado. E aí, no ano seguinte, eu entrei no mestrado e, no final, nunca mais saí, porque eu fiz o mestrado de 2002 a 2005, defendi em 2005. Aí, em 2006, eu comecei o doutorado, defendi em janeiro de 2009. E aí me submeti ao concurso em abril de 2010, passei no concurso de ingresso, né, para professor doutor, e fiz a livre docência em 2016. Então, quase que eu, de 96 até hoje, portanto, ano que vem completam-se 25 anos, eu não saí da faculdade, eu fiquei lá praticamente de forma ininterrupta, né? Ô, Sica, tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu
Eu dou aula numa universidade estadual aqui no interior do Ceará. E eu tive a sorte de fazer meu mestrado e meu doutorado em um centro que tinha Camão de Passos, Orlando Gomes. Estudei na Federal do Ceará, tive contato com o Paulo Bonavides, com essa galerinha aí que está indo para São Paulo, com o Lucas, com o Daniel Miranda. Eu tive a chance de me aproximar muito do pessoal da USP. Fui assistir uma aula do Dinamarca, fui assistir a sua docência, tinha curiosidade de saber como era o concurso. Mas, assim, não é uma realidade de muitos de professores e talvez de estudantes que estão nos assistindo, porque eu peço para os meus alunos assistirem esses vídeos também. E meio que muitas pessoas vão para a vida acadêmica até como uma forma de bico, porque não deu certo outra coisa. Eu te perguntaria, assim, qual seria o nosso papel como professor eu não vou dizer o nome resgatar, mas para instigar essa galerinha a ir para o lado de lá da mesa e ter essa curiosidade acadêmica, porque talvez em centros grandes isso não seja tão difícil, quando você vê Paulo Bonavides escutar as histórias de Orlando Gomes, de Calmon, Encontra Dinamarca, Tucci, você, mas para os professores que não têm tanto acesso assim nas suas salas de aula, o que você acha que a gente poderia fazer para instigar essa galera a se tornar professor, não por bico, mas por vocação? Minami, acho uma pergunta muito interessante, porque eu acho que aí, como você bem pontuou, entram questões aí de disparidades regionais que a gente tem no Brasil. Mas eu acho, sinceramente, que aqui em São Paulo é mais difícil que uma pessoa que tenha a qualificação adequada, que tenha feito mestrado e doutorado, efetivamente consiga uma posição na docência, né, no ensino superior. A oferta de doutores, eu acho que de algum tempo para cá, se tornou muito maior. Eu não sei se as regras do MEC foram afrouxadas para permitir que as universidades pudessem ter um percentual menor de doutores, menor de mestres, e por razões financeiras, muitas universidades, isso acho que não é só em São Paulo, mas talvez aqui o problema seja mais agudo, passaram a dispensar doutores e mestres e mantiveram o mínimo possível para que o MEC não implicasse. Então, eu acho que fora de grandes centros, e pela realidade que eu conheço, particularmente São Paulo, eu acho que um aluno que tenha uma formação acadêmica vai se colocar no ensino superior de maneira mais fácil do que hoje seria possível aqui em São Paulo. Isso não é um problema novo. Eu me lembro quando eu fiquei como assistente do Zé Rogério na graduação durante 4 anos. Em paralelo, eu fui convidado para ser assistente do Cássio Scarpinella Bueno na PUC durante 5 anos, que para mim foi uma experiência sensacional, porque eu tive contato com um curso diferente, com um professor diferente, enfim. E eu, quando antevi a possibilidade de prestar concurso na USP, eu tinha uma deficiência no meu currículo. Eu nunca tinha tido experiência como professor mesmo, só como assistente, voluntário, né? Tanto na USP quanto na PUC de São Paulo. Então, eu fui tentar procurar, bati nas portas da FMU, bati nas portas do Mackenzie e não consegui absolutamente nada. Acabei arrumando 2 horas semanais na Unip. Então, acho que um primeiro ponto é esse. Eu acho que aqui em São Paulo, talvez o mercado esteja um pouco mais saturado. Mas, para ir para a sua segunda resposta, eu acho que tem, para o ensino superior, para a docência de maneira geral, tem que ter vocação, vontade, gostar de ensinar. Professor que não gosta de aluno é a mesma coisa que advogado que não gosta de cliente, tal, na profissão errada. Mas, fora isso, pensando do ponto de vista assim, até menos altruísta da coisa e mais egoísta, eu acho que aqui Fred, Tiago, Buril, eu não sei da sua atividade profissional, além da docência, mas o Eli, o Leonard, todos advogamos e temos atividade acadêmica. Eu não sei se vocês concordam comigo, como as coisas se completam, se combinam, como nós advogamos melhor porque nós temos um estudo acadêmico que nos permite um repertório maior para advogar. E vice-versa, eu tenho certeza que um professor de processo civil, sobretudo, que tem uma atuação profissional, vai ser um professor melhor. Então, assim, eu diria que para incentivar os alunos a se dedicarem para a vida acadêmica,
para além né, da vocação que cada um tenha para essa atividade, a nossa profissão é uma profissão que demanda, né, no direito, seja como professores, seja como advogados, juízes, etc., que a gente alie estudo e prática, que uma coisa alimente a outra, que nós, como professores, vamos ter um elemento novo para levar para a advocacia, e como advogados vamos também fazer com que a atividade docente seja mais rica, né? Não sei como é que vocês pensam isso. Eu nem sei, Minami, você advoga também? Eu sou servidor da Justiça Eleitoral. Ah, tá. Eu estou do lado de lá do balcão. Do lado de lá do balcão. Mas acho que isso que eu falei deve valer também para, né, para qualquer atividade, qualquer das carreiras jurídicas, né? Acho que agrega a tudo que Heitor falou, a necessidade de quem trabalha com processo não ser não ser dedicação exclusiva. A nossa atividade precisa do ambiente prático, né? A gente tem ideias, a gente enxerga as patologias, enxerga os problemas, fazendo atividade prática. Recentemente, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, eles retiraram a condição de ser professor de processo e de ser cirurgião, professor de cirurgia, perdão, no curso de medicina, a exigência de dedicação exclusiva, porque não fazia sentido você ter o cirurgião, professor de cirurgia e medicina, e o professor de processo em direito na dedicação exclusiva. Eu acho que eu observo muito os nossos grandes mestres, de quem a gente foi pupilo, não apenas de quem orientou a gente formalmente, mas aquele que a gente lê, que a gente vê, observa as obras, aquele com quem nós temos aula, o professor Heitor é o mestre de nós todos, e eu tento ver o que é que ele tem de bom para tentar se espelhar. E eu vejo que todos eles têm um grande desempenho, ou na advocacia, ou em outra atividade afim do direito, efetivamente, e que boa parte da experiência e até da vontade de escrever sobre um tema vem de problemas que se enfrentaram na prática, né? Enfim, então, eu vejo Leonardo e o professor José Rogério que me orientam, mas o professor Leonardo que me acompanha desde a graduação, muitas das coisas que ele escreve vêm dos problemas práticos. E eu encaro, provavelmente, que o professor Heitor escreveu sobre cognição na execução civil, porque deve ter se encarado aí vários e vários problemas no dia a dia, né? Enfim. Sem dúvida. Por isso que eu vejo, assim, professores de processo civil que são de dedicação exclusiva, que são franca minoria. Então, lá na GV, por exemplo, tem a Luciana Gross Cunha, na PUC-Rio, a Leslie Ferraz. É um pessoal que está mais focado em fazer pesquisas empíricas. Então, portanto, esse contato com a prática não é feito pela vivência profissional, mas sim porque elas vão para a realidade buscar dados para analisar. É outra forma de produzir conhecimento, né? E eu dei 2 exemplos de 2 professoras que eu respeito e admiro muito e que se dedicam muito para pesquisas empíricas. Também eu acho que é possível, mas elas, penso eu, não gostam, não querem dar aquela aula de processo mesmo, né? De graduação, em que nós vamos ter que ir passando por temas que quem não teve vivência prática teria até dificuldade de visualizar em concreto, ou, quando menos, de problematizar, né? Heitor, eu vivi isso, e falando com o Guga também aí, que eu achei interessante esse exemplo do cirurgião, eu vivi isso na Federal de Santa Catarina, de onde eu sou, antes de enfim, mestrado em São Paulo e tal, onde as matérias propedêuticas estão num degrau de privilégio, assim, sobre qualquer matéria que tenha conexão com a prática. Até a gente falou sobre isso, né? O Fred estava conversando com isso, e o processo era relegado, assim, como se fosse uma coisa menor mesmo. E aí, quando a discussão foi sobre quebrar a dedicação exclusiva ou não, eu lembro do professor Lamy brigando muito por isso, porque ele queria continuar advogando e falar, pô, eu tenho todos esses, enfim, as coisas que vocês estavam comentando agora, eu tenho esse tipo de coisa boa acontecendo na minha vida prática que eu quero levar para a sala de aula. E o pessoal da faculdade tinha
um preconceito gigantesco com isso. Até hoje eu acho que os mais antigos podem ter um preconceito gigantesco com isso, professor antigão, assim, DE, de faculdade federal e tal. Mas o que eu acho legal, e aí lembrando das tuas aulas um pouquinho, lembrando de como as dinâmicas de algumas aulas acontecem, é justamente manter essa discussão de um nível de pós, mesmo que não pós estrito sensu, né, mantendo a discussão do nível que a gente está acostumado a ver aí, na conexão com essa ideia de que o processo é uma matéria intrinsecamente pragmática, porque tem muito mestrado que também é uma pós de luxo, o pessoal falando, puta, mas agravo, como é que faz o agravo, como é que não faz? E aí a gente peca para o outro lado também, né? Esse equilíbrio... Eu acho que tem vários riscos aí. Tem o risco da academia ficar se ocupando desses problemas menores que, por mais que no dia a dia da prática profissional sejam relevantes, mas você não precisaria de um programa de pós-stricto sensu para resolver o termo ACO do prazo de 15 dias para pagamento da execução por quantia. Outro problema que eu vejo, assim, isso a gente vê muito em candidato para vaga de mestrado, por exemplo. Ele vem e fala assim, olha, eu quero escrever sobre tal assunto. Não, mas por quê? Não, porque no escritório eu defendo banco e essa tese a gente defende sempre, eu quero defender essa mesma tese né, numa dissertação de mestrado. É outro erro. Ele tem que ter conexão com a realidade, mas ao fazer um exame sob o ponto de vista científico, se ele já tiver completamente enviesado pela prática, provavelmente o resultado vai ser frustrante do trabalho dele. Ele já tem todas as convicções antes de começar a investigação científica. Essa ficha caiu para mim quando eu fiz um trabalho no mestrado, no doutorado já eu estava, que eu escrevi sobre improbidade administrativa. Eu já vinha naquele momento trabalhando na área e eu depois publiquei até um artigo e algumas passagens do artigo eu me vi assim, será que eu estou aqui advogando ou será que eu estou realmente fazendo um exame com um método científico adequado? Então, a prática é importante para a academia, mas tomados esses cuidados, né? Boa, de acordo. Mudando um pouquinho aqui o tema, para a gente seguir adiante nessa discussão e não demorar 5 horas batendo papo aqui, uma pergunta que tem um cunho muito pessoal e que obviamente não tem certo nem errado, mas é uma brincadeira que a gente tem entre a gente aqui de amigos também, de brincar de quem joga mais, de fazer tops processuais, tops acadêmicos, tops de ficção, qualquer coisa. E aí é uma coisa que a gente tinha pensado muito em te perguntar, sobre, meio de bate-pronto, assim, sobre quais seriam obras consideradas fundamentais na tua carreira de processualista, ou jurídica em geral, né? Mas coisas sem as quais a tua carreira teria sido diferente, as leituras sem as quais a tua carreira não teria sido tão completa, acadêmica, profissional, os livros essenciais, assim. Antes de responder, se vocês veem aquela coluna da UOL, que eles têm vários blogueiros ali que comentam esporte, futebol em particular, que eles fazem um sincerão. E aí eles perguntam assim, 5 melhores zagueiros, 5 melhores goleiros, 5 melhores atacantes. E aí tem algumas perguntas assim, um time e um jogador superestimados. E um time e um jogador subestimados. Acho que essa que é a parte mais complicada. Vocês poderiam, eu estou dando ideia, mas não para vocês fazerem comigo. Os próximos que vierem aí, vocês podem fazer 5 maiores processualistas brasileiros, 5 maiores processualistas estrangeiros, um processualista subestimado, um processualista superestimado. Aí o cara vai escolher alguém que já morreu e que não deixou discípulos para não ofender ninguém. Não dá certo, não. Mas 5 obras. Eu comecei a graduação em 96 e comecei a estudar processo em 97, no meu segundo ano. Ali tinham 10 anos que o professor Dinamarco tinha defendido a tese instrumentalidade do processo. 10 anos é outro dia. Pensem aí numa obra de 2010. A gente considera, mesmo sendo pré-código de 2015, é uma obra considerada contemporânea, recente e tal. Então, essa foi uma obra que eu li naquele momento e que teve, para mim, uma importância muito grande. Depois, na graduação, a gente tinha ali um grupo de amigos, que até hoje é muito unido e tal, e que a gente dividia as matérias da graduação, as matérias obrigatórias, naquela época a grande maioria era de matérias obrigatórias, depois que foram instituindo as optativas,
E aí o aluno desse grupo que ficava responsável pela matéria tinha que assistir todas as aulas, assinar a lista para os demais que não iam, fazer uma anotação de aula bem redonda, assim, não perder nenhuma aula e ter uma anotação de aula bem completa, e depois passar aquilo para o computador e fazer um resumo com citação doutrinária, jurisprudencial e tal. Então, você estudava muito bem uma disciplina e as outras você tinha resumos espetaculares. E aí as outras pessoas da sala queriam aqueles resumos e a gente meio assim, de forma egoísta, não disponibilizava isso. E eu fiz processo civil desde sempre. A gente não começou isso logo no segundo ano, a gente começou no terceiro. Nessa época, então estamos falando aí de 97, eu usava Vicente Greco Filho, usava Moacir Amaral Santos como livros base para acompanhamento do curso. Então, esses eram... E eu sempre gostei do manual do Frederico Marques, que já estava mais ou menos desatualizado, mas ele ainda, né, para a maioria dos assuntos, ele era muito bom. Então, eu fazia um resumo com base nas anotações de aula e esses 3 livros, eles foram importantes para mim. E aí, a depender do assunto, eu usava outros livros. Em Recursos, volume 5 dos Comentários da Forense do Barbosa Moreira. Esse também foi uma obra absolutamente fundamental para mim. Execução era o Manual do Araquém de Assis, que já estava lá na sua 3ª, 4ª edição. Então, se eu quiser olhar para o meu período de graduação, essas foram as obras mais importantes. Depois, no pós, eu me lembro que no ano que eu fiquei né, entre a graduação e o início do mestrado, leituras que eu fiz que foram importantes. Eu li numa tacada só os 3 livros que o BEDAC tinha publicado: Poderes Instrutórios, Direito e Processo e Tutelas Sumárias. Li Cognição, do Kazuo Watanabe, que até hoje é um livro que me agrada demais, sobretudo se você olha como ele sistematizou aquilo de uma forma ainda hoje útil, né? Mas lá no começo da década de 80. E aí, logo no começo do mestrado, até por circunstâncias outras, peguei uma disciplina que era do Roque Komatsu, sobre invalidades. Agora que eu estou escrevendo, fui reler muita coisa que eu li naquele período. O esboço de uma teoria das nulidades, do Calmon de Passos. O próprio livro do Roque Komatsu sobre invalidades, que é meio que desconhecido, mas acho um trabalho com muitas qualidades. E nessa época eu comecei a ler os clássicos. Foi nessa época que eu li Principi, do Chiovenda, Instituições, Sistema, do Carnelucci, que eu li muita coisa do Calamandrei, de textos, e foi uma época que eu praticamente estudava 3 dias por semana, full time, porque eu ia para o escritório do meu pai, limpava a área ali 1, 2 dias e ficava estudando o resto do tempo. Foi a minha época de leitura de clássicos e tal, e eu considero uma leitura absolutamente fundamental na minha formação. Por um segundo, eu achei que ele ia falar que ia ler... eu li o Ópera do Calamandrei também, em 2 finais de semana. Mas o Calamandrei, eu li muitos textos dele, assim. Eu tenho muitos que dessa época que eu lembro de cabeça, o título, onde está e tal. Mas o Ópera, ele tem volumes ali que ele fala mais de direito constitucional, que... confesso que eu não tive contato, mas ler os 10, eles estão aqui atrás, ó. Ali os 10 volumes. Bonitão, né? Fazer uma rifa. Depois que a Roma 3 liberou a versão online, agora ninguém mais tem desculpa para não ler, né? Eu paguei 1.500 euros. Tá certo que o euro era menos de 1/3 do que é hoje, mas foi o tanto. Não é uma tela verde aí atrás, Heitor, não é um fundo de tela, é livro mesmo. Não. Vamos sortear para os inscritos. Eu já pegando essa linha do que Léo perguntou para você, eu queria fazer essa mesma pergunta, só que de outra forma. Você falou para a gente as obras que foram bem importantes para a tua formação. Mas vamos dizer hoje que chegasse para você um orientando um pouco verde lá no mestrado, tá, na pós, e você fosse indicar para ele algumas obras, 3, 5 obras, aí fica à vontade aí para delimitar esse número, como essenciais de processo civil para ele começar a se aprofundar. Se for possível, aí, diz para a gente o que vem na tua cabeça aí de alguns livros que você reputa fundamentais para o aprofundamento do teu aluno. Que eu acho que agora, com a mudança do código,
essa lista ela fica um pouco mais difícil de ser feita, né? Porque uma escolha de uma obra para alguém que é neófito, e você vai dar uma obra com base no Código de 73, salvo se for um assunto que não tenha sido profundamente alterado, ou uma obra que esteja um pouco mais distante do direito positivo, eu acho que traz uma dificuldade maior. Mas eu costumo sempre indicar, porque foi importante para a minha formação, porque eu acho que é uma obra atemporal, é a instrumentalidade do processo do professor Dinamarco. É uma obra que ela gera polêmica, e isso é prova do sucesso dela, porque é uma obra que ela é, por muitas pessoas, combatida, até pelo que ela não diz, né? De supostamente pregar um processo incrivelmente autoritário, etc. Eu acho que, sobretudo, pelo que ela não disse e pelo que não entenderam o que ela disse, né? Exatamente. Eu acho essa uma obra fundamental. Eu vou dizer uma segunda, que eu acho que é uma obra que ela teve uma importância muito grande no momento que ela saiu. O Cássio Scarpinella sempre falou isso, quando esse trabalho chegou na PUC, todo mundo correu para ler, etc., que é o livro Tutela Jurisdicional do Flávio Archel. Acho uma obra muito importante para a compreensão do processo moderno, que ele coloca a tutela jurisdicional como polo metodológico, ele analisa a questão da atipicidade do direito de ação, né, uma visão, portanto, bem constitucional do processo. Acho uma obra absolutamente importante. Os comentários do Barbosa Moreira, o volume 5, é uma obra que beira a perfeição do equilíbrio de toda a extensão dela, em termos de profundidade, em termos de solidez dogmática, em termos de uso profícuo da comparação jurídica, de referência a autores estrangeiros. Eu acho os Principi do Chiovenda uma obra fundamental, porque a formação da dogmática processual italiana, e eu posso dizer espanhola, portuguesa e latino-americana, está fundamentalmente nos Principi, que foi o momento em que o Chiovenda, no final, traz o que os alemães estavam estudando e não só torna isso acessível para quem não lê alemão, mas, de certa maneira, ele dá uma latinizada nas ideias alemãs. Acho uma obra absolutamente fundamental. Acho que eu falei 4, né? Instrumentalidade, tutela jurisdicional, Barbosa Moreira, Principi do Chiovenda. Faltaria uma quinta, aí é difícil. Eu não consigo pensar em uma que estivesse à altura dessas outras 4. Mas já está ótimo, já tem muito material aí. E Heitor, eu concordo com você com relação ao livro do Flávio sobre tutela jurisdicional, e acho que hoje é um livro menos lido do que ele deveria ser, né? Eu também acho. Eu sendo sincerão, falar assim, fale uma obra subestimada, eu falaria essa obra do... E eu acho que essa é uma obra que, mesmo que muitas pessoas que eu conheço que leram, entenderam um pouco a ideia por trás. Quando ele fala de tipo e tipicidade, como ele transporta isso para o processo, me parece uma ideia muito interessante, e como ele trabalha com elementos da demanda para tentar identificar ações típicas e atípicas, e poucas pessoas se ligaram nessa percepção que ele teve, e poucas pessoas conseguem extrair a real utilidade que ela tem disso, né? Eu estou falando isso porque eu tive que retomar esse trabalho agora para o meu doutorado, e agora eu percebo a tamanha importância que ele tem. Que, aliás, é a mesma coisa, você deve ter essa mesma sensação do ação rescisória, que não é um trabalho sobre ação rescisória, é um trabalho sobre juízo rescindente e juízo rescisório, sob uma perspectiva absolutamente inovadora. É um trabalho que tem 15 anos e que ele não tem também, de novo, o destaque que ele merece. Eu vou ser criticado por essa afirmação. Eu vou ser criticado por essa afirmação, porque muita gente não vai concordar, mas eu já confessei isso para o próprio Flávio presencialmente. Eu acho, como em termos de meios de impugnação, junto com o volume do Barbosa Moreira, o trabalho mais genial escrito no Brasil. O do Flávio e o do Barbosa Moreira são insuperáveis, assim, não só o do Flávio para ação rescisória, mas para compreender o sistema impugnativo em geral.
Mas eu vou aproveitar agora o gancho que eu já tô com a palavra e passar para uma, vamos dizer assim, para uma segunda fase da nossa exposição, que é para falar justamente da tese, da sua tese de livre-docência, que foi O jabá já está feito. para uma edição comercial, que é justamente essa daqui, que é o jabá, né? Mas é importante porque muita gente talvez não conheça a edição comercial dessa tese. A editora não está pagando a gente, tá? Não está pagando, até porque não precisa, né? A gente não precisa ganhar para fazer uma exposição dessa. E eu sou uma testemunha ocular desse trabalho porque eu te acompanhei. Para quem não sabe, eu fui orientando de mestrado e sou orientando de doutorado do professor Heitor Sica. Já falei isso para ele, falo publicamente que eu considero ele o meu mestre assim das ideias. Eu compartilho muitas ideias e reflexões com ele. E eu fui testemunha ocular da produção desse trabalho e vi todo o esforço e todas os insights, as ideias que surgiram desse tema. E, Heitor, eu queria, nessa primeira abordagem que a gente vai fazer da tese, que você explicasse um pouco para quem está assistindo da onde você tirou a inspiração para escrever sobre cognição na execução, que era um tema que já vinha ganhando um corpo há muitos anos na doutrina processual, mas acho que você deu uma abordagem, além da sistematização que você deu a partir do objeto litigioso, que eu acho que é fundamental, e só por isso já seria inovador. Acho que também, sobretudo o último capítulo revela isso, as inúmeras consequências práticas que você extrai relevantes dessa sistematização que você traz analisando a cognição no processo de execução. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre as ideias que inspiraram a elaboração da tese e como é que foi o processo de produção da tese. Assim, eu acho que o processo de escolha do tema começa quando eu escrevi o mestrado, porque eu escrevi sobre preclusão e eu, toda vez que ia pensar no fenômeno no campo da execução, eu não conseguia avançar. Então, eu fiz um recorte metodológico, vou falar de preclusão voltado para o processo de conhecimento. Eu fugi da execução. Aí, depois, no doutorado, eu escrevi sobre direito de defesa. Vou falar sobre direito de defesa só no processo de conhecimento, porque toda vez que eu ia enveredar para o caminho da execução, eu chegava em barreiras que eu não conseguia transpor e eu fiz esse recorte. O professor Estevão Malê, que é professor do Departamento de Direito do Trabalho, mas ele é um processualista de elevadíssima qualidade e nós, no Departamento de Direito Processual, nos ressentimos de que ele não está conosco, né? Que nem a UERJ, que o Bruno Freire, por exemplo, dá aula de TGP e processo de trabalho, ele está junto com os processualistas. O Estevão está lá com o pessoal do Direito do Trabalho. Ele levou o concurso, né? Então, mas ele ali, né, no final, não fica isolado, porque ele sempre participa de bancas. Ele fez a minha banca de doutorado e minha banca de concurso de ingresso e tal. Então, ele está sempre conosco ali no departamento de processo. E ele falou uma coisa para mim na banca, ele falou assim, olha, você fala equiparando o autor e réu, dizendo que o réu, quando apresenta uma defesa de mérito, pede tutela jurisdicional, você teria muito melhores condições de defender isso na execução. E você justamente recorta a execução em que o consenso é de que o executado, quando apresenta embargos à execução, ele move ação em face do exequente, tá? Uma ação com propósito defensivo e tal. E aí, naquele momento, já me ocorreu que eu queria estudar algum tema na execução. Ninguém nunca deu muita bola para a execução. Essa que é a verdade, faz todo sentido que o Liebman disse que a execução é a Cinderela do processo. É um tema que tem muito menos produção, isso é estatisticamente mensurável. E o único momento que realmente a execução foi estudada mais a fundo foi depois das reformas de 2005 e 2006. Foi muita produção sobre a execução. E eu estava no doutorado, já comprometido com outro tema, mas acompanhando as discussões sobre a execução. E eu vi muita coisa escrita e dita naquela época que me soava meio estranho, né? Esse culto ao processo sincrético, como o processo sincrético sendo um grande avanço. O Bedak sistematicamente criticava isso. Falei, a próxima coisa que eu realmente for escrever
vai ser alguma coisa na execução. Aí eu prestei o concurso e não vi, isso foi borrado da minha parte, que no edital se exigia que tão logo você fosse aprovado no concurso, você tinha que apresentar um plano de trabalho com uma pesquisa que você queria realizar. E eu fiz aquilo meio às pressas e entreguei na faculdade, era sobre execução. E aí você, a cada 2 anos, né, nos seus primeiros 6 anos de exercício do cargo, você tem que apresentar um relatório de tudo que você fez em termos de pesquisa, de ensino, de publicações, etc. E eu fiquei nesses 3 relatórios mostrando a evolução dessa pesquisa. A hora que eu completei justamente os 6 anos, eu estava com a pesquisa pronta e foi essa a tese de livre docência. O que me motivou foi ver que aquele momento de ebulição do estudo da execução logo morreu, porque todo mundo dava atenção para a execução entre 2005, 2006 e 2008, 2009. Depois o tema passou a ser recursos repetitivos, súmula vinculante, aí vem a discussão do novo código, aí tem os temas da moda do novo código, negócios processuais, precedentes, e cada época tem o seu tema da moda e tal. E eu, como eu já estava comprometido com a ideia da execução, e como eu não gosto muito de tema da moda, eu gosto de olhar para aquilo que as pessoas não estão olhando. Você tem melhores condições de contribuir para um assunto que vem adormecido do que um que está todo mundo pensando nele. Então, toda moda passa, né, Heitor? Quando eu estava na graduação, a moda era tutela específica, tutela antecipada, processo coletivo. Quando eu estava no pós, houve umas modas fugazes, assim, capítulos da sentença, quando o professor Cândido escreveu o livro. Esse era um tema da moda, efeito evolutivo da apelação. Aí depois, lá para 2005, virou execução. Depois de 2008 e 2009, virou precedentes, julgamento de casos repetitivos, que é uma moda que não passou, negócios jurídicos processuais. Tem os temas, toda época tem o seu, né? Essa moda de precedente, só o Buril caiu aí, falou, esse é o tema que eu vou escolher. Não é modinha, não. Mas aí que tá, o Buril, mesmo sendo um tema que muita gente escreveu, ele deu uma contribuição que ninguém deu, um trabalho de fôlego, não por outra razão, super bem sucedido, está lá na sua 3ª edição, né? Então, realmente, talvez aí seja insegurança da minha parte, já está todo mundo escrevendo sobre isso, eu não vou, talvez, escrever alguma coisa que vai chamar a atenção, então deixa eu escrever aquilo que está jogado às traças, que tem melhores chances de alguém notar o trabalho no meio de vários outros e tal. E Heitor, só perguntar aqui, e aliado à execução, o tema da cognição foi um tema também que sempre chamou sua atenção, né? Você tem um texto aí famoso, um texto sobre velhos e novos institutos da Teoria Geral do Processo, publicado por ocasião dos 40 anos da TGP, naquela coletânea organizada pelo Camilo Zufilato, pelo Flávio Archo, e que você leva a cognição como um instituto fundamental da Teoria Geral do Processo. Então, há também... Não, e por isso que eu falei, o livro do professor Kazuo lá atrás, quando eu li, saindo da graduação, foi importante. É um tema que até porque ele fala de execução muito en passant, ele fala que a cognição na execução é rarefeita, ele é um degrau abaixo até da sumária e tal. E eu, apesar de gostar muito da obra, li essa afirmação e ela me incomodava. Minha prática profissional sempre mostrou que o juiz resolvia inúmeras questões durante a execução. Dizer que a cognição é rarefeita, ela é só por provocação do executado, aí há um italianismo aí. Realmente, a execução por quantia na Itália é perante o ufficiale giudiziário, tem pouquíssimos títulos executivos extrajudiciais. O título judicial, para ele ser exequível, ele tem que ser agregado ao precetto, que é uma fórmula solene que o juiz coloca, quase como dizendo, estou autorizando que esse título seja objeto de execução. E aí sim, o ufficiale giudiziário não examina nada. Ele vai simplesmente realizar os atos executivos. Aí, com base nos italianos, a gente vê autores, o professor Dinamarca continua a afirmar isso, que a execução tem desfecho único. Quem vivenciou
a execução vai ter absoluta convicção de que essa história de desfecho único não existe. Podem acontecer inúmeras circunstâncias que, independentemente da provocação do executado, o juiz dará outros desfechos que não a satisfação da obrigação exigida pelo exequente. Então, eu vi assim na execução também a repetição de lições de forma meio acrítica, muitas delas com base na literatura italiana a respeito do tema. Aí é um pouco culpa do Liebman, que o Liebman vem para o Brasil sem entender a lógica do sistema brasileiro no campo da execução, e ele propõe que a execução fundada em título judicial e extrajudicial sejam unificadas, com a cabeça ainda lá na Itália, e a gente unifica fenômenos que para os brasileiros eram muito díspares. Você pegava a ação executiva do CPC de 39, a lista de títulos que justificavam a ação executiva, o que veio a se tornar a execução de título extrajudicial, ali tinham fenômenos absolutamente heterogêneos, estranhos, que não permitiam nenhum tipo de comparação com o título executivo por excelência, que era a sentença civil condenatória, para usar a expressão do Código de 73 original. Então, é aquela coisa assim, acho que todo mundo tem esse tipo de sentimento quando se propõe a pesquisar alguma coisa. Você vai ouvindo informações sobre um tema e mesmo quando você não aprofundou o exame, aquelas informações entram meio estranhas. O cara que tem um ouvido musical, ele ouve, ele sabe quando alguém está desafinando. Ele não sabe exatamente que nota está errada, mas ele sabe ali que alguém tocou alguma coisa que não devia. E eu sentia isso, assim, eu ouvi um monte de coisa sobre a execução. Eu li o Fux falando sobre a reforma de 2005. Agora a execução se realiza por si só. Bom, mas o que ele quer dizer com isso? O que é uma execução que se realiza por si só? Eu lia muito outro tema da moda, nos anos 90, era sentenças da mandamentais. mesma forma como o novo código ia eliminar 70% dos processos, né? A frase do Homer Simpson, que eu sempre cito, que é: as pessoas encontram estatísticas para provar qualquer coisa. 40% das pessoas sabem disso. Então, eu via as discussões em torno da sentença mandamental, sentença executiva. Para mim, teve muito impacto essa discussão, porque havia os cultores da teoria quinária de raiz pontiana e principalmente os colegas da PUC São Paulo cultivavam essa ideia, os gaúchos cultivavam isso muito devido à leitura que o Ovídio fez de Pontes. E essas discussões também, quando eu tive contato com elas, elas me soavam complicadas, tinha alguma coisa errada ali. Para isso, eu nem precisei fazer o meu próprio estudo. Eu acho que o Barbosa Moreira e o Bedak no capítulo do efetividade, o Barbosa Moreira com 3 textos que ele publicou, um sobre sentença mandamental, um sobre sentença executiva e um sobre classificação de sentenças, eles assim analisaram aquilo criticamente e deram uma resposta que para mim soou afinada. E essa discussão aparece lá na tese também, né? Você não escreve a tese do dia para a noite, é fruto de uma coleção de pensamentos que você faz ao longo de um tempo que começou muito antes da tese efetivamente vir a ser escrita, né? Heitor, acho que está bem claro assim, o que te levou a escrever a tese, quais eram os seus incômodos, o que te levou a pesquisar mais a fundo sobre a execução. Mas o pessoal que está nos assistindo, eu queria que você pudesse falar, ainda que brevemente, ou enfim, leve o tempo que quiser, quais são os principais problemas analisados na tese, quais são as principais ideias defendidas na tese, para o pessoal poder entender bem. Então, assim, se a gente olhar a tese, são 4 capítulos e com ideias bem divididas. O capítulo 1, ele se propõe a analisar as idas e vindas das relações entre processo de conhecimento e processo de execução. Aqui a inspiração é verdadeiramente na tese de doutorado do professor Humberto Teodoro. Trabalho desde 1987 sobre execução e devido processo legal, em que ele fez um discurso contra
a autonomia da execução de título judicial. Para ele, tudo era tutela jurisdicional, deveria haver, portanto, uma simples continuidade da atividade jurisdicional depois que o juiz tivesse proferido sentença para realizar em concreto aquilo. E a conclusão que eu cheguei examinando isso é que nós podemos fazer a execução ser processo autônomo ou simples fase de um processo sincrético. Isso varia ao longo do tempo, é uma questão de política legislativa. Não tem algo que esteja certo nem errado. Não existe a correlação entre autonomia da execução de título judicial e iniciativa da parte ou iniciativa ex officio. Execução no processo de trabalho sempre teve uma característica de ser uma execução promovida ex officio, até a reforma processual, né, a reforma trabalhista. Então, era uma execução autônoma com o impulso do juiz. E no juizado especial, se considerava uma simples fase com iniciativa de parte. Ou seja, se é um processo ou se é uma fase, é uma questão de menor importância, é simples arranjo procedimental que vai alterar pouca coisa né, da forma como a execução se apresenta. Basicamente, o ato de comunicação inicial. Então, do ponto de vista do processo de conhecimento de execução, a gente pode adotar a lógica de recíproca autonomia ou a lógica de sincretismo e os resultados vão variar pouco em termos até de realização efetiva da execução. Só que, mesmo a doutrina que louva o processo sincrético, fase de conhecimento, fase de execução, continuava a dizer, o Araquém de Assis escreveu logo que a reforma veio, que havia ainda assim ação de conhecimento e ação de execução cumuladas, simultâneos processos, como ação em reconvenção, ou seja, dois exercícios distintos de direito de ação convivendo na mesma relação processual. Primeiro uma ação de conhecimento, depois uma ação de execução, mas dando ensejo a simples fases. E para pensar se havia direito de ação realmente autônomo na execução, eu fui olhar para o objeto litigioso. E é curioso ver que a doutrina, quando olha o objeto litigioso da ação de conhecimento, joga o foco no pedido mediato, no bem da vida em disputa, joga o foco na causa de pedir sob o ponto de vista fático. E quando a gente olha para a execução, a lógica se inverte. Qual é o pedido da execução? É a realização das atividades executivas. Bom, mas isso é pedido imediato. O imediato ainda é o bem da vida. Quando a gente olha para a execução, a gente vê qual que é a causa de pedido da execução. A causa de pedido da execução é o título. Não, o título ele espelha uma relação jurídica de direito material que tem um fato iluminado pelo direito e que dá origem ao pedido. Então, eu fui reconstruir a ideia de objeto litigioso da execução. Poucos textos escritos, tem um texto do Léo Cunha, tem um texto do ministro Marcelo Navarro Dantas, pouca coisa escrita sobre o objeto litigioso e sem olhar para as várias formas de títulos executivos, porque você tem uma multiplicidade só no 515 enorme. Aí eu fui ali partindo da premissa de que o objeto litigioso é sempre bem da vida, que mesmo na execução você vai discutir aquela relação jurídica de direito material com base na qual o exequente quer o bem da vida. Então, o objeto litigioso precisa ser pensado sob essa ótica. Eu propus a ideia de que há execuções com objeto litigioso autônomo e há execuções com objeto litigioso que é uma subsistência do objeto litigioso, né, que já vinha antes da formação do título executivo judicial. Então, propus ali, e assim, acho que a tese de livre docência ela precisa realmente ousar e trazer ideias novas para dizer que uma execução de sentença arbitral tem por objeto litigioso o objeto litigioso do processo arbitral. É o mesmo objeto litigioso. E eu testei essa ideia lá na parte final, no capítulo 4º, pensando assim, bom, você pega um contrato que é título extrajudicial, ele tem uma cláusula compromissória. Se você pegar e mover um processo de conhecimento na justiça estatal, ao mesmo tempo você move uma execução de título extrajudicial, municiada com aquele contrato, e você pede a instauração de um processo arbitral com base naquele contrato, ninguém duvidará que há litispendência entre esses três diferentes processos, um judicial, um arbitral e um judicial executivo. Então, eu fiquei com segurança de
focar no objeto litigioso na execução sob a perspectiva do bem da vida e da relação jurídica de direito material. Aí me trouxe outro problema isso. Bom, eu tenho execuções com objeto litigioso autônomo e execuções com objeto litigioso que é continuidade do que já vinha sendo discutido anteriormente, a formação do título judicial. Aí eu cheguei a outra constatação, que essa relação jurídica de direito material que está espelhada no título executivo, ela continua a existir e a viver de forma dinâmica. Ou seja, eu tenho uma obrigação descumprida, eu ajuizo a ação de conhecimento, o juiz me dá razão, forma-se o título, aquela obrigação que estava descumprida antes de eu vir a juízo, que depois do juiz proferir a sentença permaneceu descumprida, ela continua a existir como uma realidade no plano do direito material. E é por isso que, ao se defender, o executado pode alegar, né, circunstâncias supervenientes à formação do título, como pagamento, prescrição, transação, etc. Se aquela relação jurídica está ali, continua viva, né, mesmo na pendência da execução, sobretudo na execução de título judicial, o juiz vai acabar se deparando com questões relativas a essa relação de direito material. E aí entra a crítica à doutrina, que talvez, vendo o fenômeno sua perspectiva mais limitada, sobretudo porque inspirada indevidamente nos italianos, não vê que o juiz, mesmo sem provocação do executado, realmente faz a análise de diversas questões que dizem respeito à relação jurídica de direito material e que não são examinadas num incidente de conhecimento, como seria a impugnação, cumprimento de sentença, como seria os próprios embargos à execução e assim vai. Então, ali o que eu tentei pensar, mostrar que isso acontece, há vários fenômenos do direito material que o juiz olha dentro da execução. Segundo, mostrar que o juiz tem que olhar isso independentemente de provocação do executado, tanto que eu escrevo um capítulo lá sobre defesas do executado e o deixo de lado. Eu não estou preocupado com a cognição que o juiz exerce por provocação do executado, que essa todo mundo sempre já estudou e não tem segredo. E aí eu fui olhando todas esses fenômenos e como o sistema diz que o juiz tem que tratá-lo. E aí a minha conclusão é que a cognição na execução ou ela é feita por módulos cognitivos exaurientes, uma expressão que eu inventei, ou ela se faz com cognição sumária e inversão de contraditório. Quais são os módulos cognitivos exaurientes? Liquidação, seja preparatória, seja incidental. É o momento que o juiz, ou ele não começa, ou ele para a atividade executiva para realizar uma atividade cognitiva exauriente e dar uma decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é outro exemplo. E em outros sistemas a gente acha outros exemplos. Então, eu fui pegar no sistema português, assim como a gente tem uma liquidação prévia, como um incidente cognitivo, eles têm um incidente para demonstrar a exigibilidade da obrigação. Ou seja, você tem o título, só que existe dúvida se realmente houve um implemento do termo ou condição para que aquele título seja exigível. Os portugueses criaram o módulo cognitivo exauriente. O que a gente fez? O autor apresenta os elementos para o juiz. Se o juiz se convencer com aquela cognição sumária, segue o jogo. E aí cabe ao executado provocar um contraditório, né, que vai aprofundar a cognição nisso. Ou seja, a cognição na execução recai sobre aspectos do direito material controvertido, independentemente de provocação do executado. O juiz exerce essa cognição e há dois jeitos de exercer, ou por módulos exaurientes, ou por cognição sumária com inversão de contraditório. Eu dou vários exemplos de como essa cognição sumária com inversão de contraditório se dá. E aí vem o terceiro capítulo, o quarto capítulo. A cognição sumária mais relevante que o juiz exerce na execução é aquela que permite que a execução se inicie. Que ele foi a ele apresentado o título, o exequente se afirmou titular de um título executivo e o juiz faz um exame fundado em cognição sumária para permitir que a execução se inicie. E aí variará essa cognição em função da natureza do título. E ela recairá em parte sobre aspectos de direito processual, em parte sobre aspectos de direito
material, e varia porque o rol de títulos é muito heterogêneo. É título executivo, judicial, uma sentença que efetivamente condenou indubitavelmente o réu a pagar, e é título na nota promissória, o contrato de seguro de vida, o contrato de honorários advocatícios. Tudo isso é título executivo. E aí eu também, para construir a ideia, critiquei a doutrina que construiu uma ideia unitária de título executivo, tentando puxar dos títulos de crédito não causais determinadas atributos como abstração, que eram típicos para aquelas figuras lá do direito comercial, aplicando isso aos títulos executivos como um todo. Quando, em realidade, a ideia de eficácia abstrata é difícil. Hã? A própria ideia de eficácia abstrata você coloca em xeque, né? Pois é. Pega um contrato assinado pelo devedor e duas testemunhas que o juiz tem que olhar se a obrigação é certa do ponto de vista objetivo e subjetivo, líquida, exigível. Ele olha todo o aspecto da formação dessa relação jurídica de direito material. Dizer que isso tem a eficácia abstrata está muito longe de ser fiel à realidade. Talvez para os italianos, que quase não têm títulos extrajudiciais, faça sentido. Para os espanhóis, que nem os títulos de crédito não causais dão ensejo à execução, lá eles têm o processo cambiário, para eles faça sentido, para nós não. E aí eu recatalogo a execução de título extrajudicial no campo dos processos cognitivos sumários. Isso não fui eu que inventei, o Marinoni, o Mitidiero e o Arenhardt já falam disso. Outros autores já tinham feito essa aproximação. O que eu fiz foi tirar as consequências disso. Então, propor, né, que se abrandem as exigências das provas que o exequente tem que apresentar para dar início à execução. Se você for olhar lá o 798, ele exige, em 798, inciso 1, letra C e D, ele exige que o exequente apresente na execução de título extrajudicial prova de que houve um implemento do termo condição. Se for execução de título extrajudicial, né, que for um contrato bilateral, o exequente tem que apresentar prova de que ele cumpriu a sua obrigação para exigir do adversário. Eu digo, essa é uma prova, sobre ela haverá cognição, a cognição é sumária e com várias consequências, inclusive de admitir, por exemplo, que essa prova seja feita em produção antecipada. Ficaria muito mais fácil aceitar a conversibilidade de execução de título extrajudicial em processo de conhecimento. Propus, acho que é uma inovação e assim, verdadeiramente ficou perdida lá no meio da tese, mas propõe a ideia de improcedência liminar de execução de título extrajudicial com base em precedente obrigatório. Se isso for aplicado à execução fiscal, haveria uma quantidade talvez grande de execuções fiscais que seriam extintas pela improcedência liminar, mas a gente vai naquela linha da eficácia abstrata do título, a gente não enxerga absolutamente nada disso. Me incomodou a ideia de falar de prescrição da pretensão executiva. A pretensão é decorrente da violação do direito. A violação do direito pode ser, depois, né, haver uma reação a ela, seja pelo processo de conhecimento para depois haver uma execução ou diretamente pela execução. Não existe uma pretensão executiva né, como um fenômeno processual. A pretensão está no plano do direito material e a prescrição é consequência dela. Então, o último item tenta trazer consequências disso, de, primeiro, recatalogar a execução, sobretudo de título extrajudicial, como processo cognitivo sumário. Segundo, de repensando o objeto litigioso da execução, nós olhamos vários fenômenos que podem ser mal colocados. Um deles é a pretensão executiva, como algo distinto da pretensão mesmo. As condições da ação executiva, até para sua tese, eu fiquei pensando nisso, porque eu faço uma menção muito sucinta, dizendo que para cada fase do processo, cognitiva, recursal, executiva, existem as suas próprias condições e que, portanto, não é que exista uma condição da ação executiva, mas existem condições de admissibilidade para válido prosseguimento do processo aplicáveis só àquela determinada etapa. O seu exame aí a respeito dos recursos talvez possa ter alguma utilidade essa ideia.
Mas, em linhas gerais, é isso. E a grande verdade, colegas, vou fazer um desabafo aqui com vocês, porque esse trabalho é sobre um tema que ninguém está dando atenção. Culpa minha, fui eu que escolhi e tal. E aí, apesar de ser o principal gargalo de efetividade do processo, ninguém está muito preocupado em estudar a execução. Quem está preocupado em estudar a execução está preocupado com a panaceia do agente de execução, achando que isso vai resolver o problema, basta desjudicializar atos executivos. Eu já fui simpático com a ideia, hoje eu sou descrente dessa solução. Não acho que Portugal melhorou o sistema executivo por isso. Melhorou porque implantou outras medidas de bancos de dados sobre informações de bens do devedor e tal. E aí, ideias que eu acho que poderiam ser úteis, elas ficam ali meio sem um diálogo. Eu faço o desabafo aqui e não é nem uma questão de ego da minha parte, porque eu vou olhar para... Por exemplo, eu escrevi sobre preclusão, um trabalho que as pessoas leem e conhecem, que eu publiquei quando eu era jovem, que eu estava ainda no mestrado, mas é um tema que as pessoas gostam. A execução, por incrível que pareça, eu estava falando isso com o seu e Fred e Thiago, seu conterrâneo, eu, Marcelo Abelha. Vamos juntar o pessoal que gosta de estudar execução aí numa Kombi, a gente começa a pensar juntos em execução, porque realmente é um tema que as pessoas não dedicam afinco a ele. Quantas dissertações e teses foram escritas nos últimos 5 anos sobre negócios processuais? Quantas dissertações ou teses foram escritas nos últimos 5 anos sobre execução? É uma desproporção absurda e eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que execução é um tema mais importante do que negócios processuais. Nenhuma dúvida. Só desculpa, João, só antes de passar a palavra para você, só complementando, né, esse seu desabafo, aproveitando que você deu a deixa, você publica a sua tese bem num período que estava vindo uma avalanche de temas da moda. Então, repetitivos, negócios processuais, enfim, tudo que dizia respeito à inovação do Código de 2015. Não que isso não seja importante, evidentemente é fundamental desbravar o que tinha de novo no Código, mas esse é uma situação que me incomoda muito, sobretudo em trabalhos novos, que é achar que o mundo do processo, a teoria do processo começou semana passada. E querer dizer que a roda era quadrada e só agora virou a ser redonda. Então, o Fred está dando risada, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que o tema clássico não é um não tema. O tema clássico é um problema que ainda existe, por isso que ele é clássico muitas vezes, né? Então... Só, desculpa, o João entrou aí, tudo bem, João? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. É muito bom estar aqui com todos vocês, meus amigos, e com o nosso professor Sica. O comentário que eu ia fazer, um pouco falando aí dos temas de moda e temas de não moda, não é? Temas clássicos, temas que recebem menos atenção. Eu acho que no caso da execução é uma justificativa muito clássica e muito clara também, que está ligado pela maneira como nós pensamos o direito e aquilo que a gente faz. Na hora em que a gente colocou a norma como centro do problema da ciência jurídica, quer dizer, uma ciência da norma, não é do que deveria ser e não do que é. Transformar o que deveria ser em que é menos importante do que declarar, do que condenar, do que constituir, porque todos esses são comandos semânticos, não é? Eles não se passam no mundo dos fatos. E aí essa coisa de, transformar o mundo dos fatos para corresponder ao mundo jurídico, isso pode ser até um problema de polícia, um problema de alguém que vai lá e faça, mas isso não tem a dignidade do conhecimento da ciência jurídica. Eu acho que tem um motivo muito claro para isso. Assim. Mas sabe que é o detalhe, João? Que o trabalho lá, eu falo até um item sobre cognição do juiz no tocante aos meios executivos, mas é um itemzinho pequeno, porque eu não estava preocupado realmente com o que o juiz faz para realizar a execução. Portanto, eu não falo de medidas executivas atípicas, outro tema da moda e tal, porque ali é uma ilusão. Aí tem um texto... Todo mundo que está escrevendo uma tese, todos vocês já tiveram isso, ou se não tiveram, ainda vão ter. Em que você está fazendo uma pesquisa e, de repente, você acha um negócio que é absolutamente perfeito para o que você queria dizer. E que você não tinha achado alguém que tinha dito e que aquilo estava na sua cabeça, mas você não conseguiu colocar.
Você descobriu que tem um outro besta que está pesquisando a mesma coisa que você pesquisa, né? No doutorado, foi uma frase do Sata em que ele fala: é mero acaso que o autor seja autor. E agora, na livre docência, é um texto do Giovanni Verdi em que ele fala da excessiva confiança que o legislador tem que o título realmente esgota a relação jurídica de direito material. A relação jurídica de direito material continua. E querem saber, essa história toda de processo estrutural é um reconhecimento disso. Não adianta o juiz falar, obrigação de fazer é isso. Eu dei uma aula baseada na livre docência para o pessoal da PUC do Rio Grande do Sul, o Marco Félix Jobim na sala. Ele falou, você está falando um problema que a gente sabe que acontece no processo estrutural, mas você está falando na execução do dia a dia. E não é na execução de obrigação de fazer ou não fazer que seria mais complexo. O problema já é colocado na obrigação de pagamento de quantia. Ainda assim, o juiz tem que olhar a relação jurídica de direito material. Então, tem dever ser também no campo da execução, porque o título ele congela o entendimento do juiz sobre a relação jurídica de direito material no momento, mas ela continua viva ali durante a execução. Né? Exato. Talvez... Mas a premissa aí, desculpa, Gustavo, só deixando a ideia. Talvez a própria ideia de que não teria uma cognição na execução, ou que ela seria algo muito leve, ela parte da premissa de que determinados dados apresentados ao juiz, eles são tão autoevidentes que isso se quer conhecer. Essa é a premissa do título executivo extrajudicial. Então, um determinado documento já colocado pela lei, o juiz ele é um autômato. Quer dizer, essa é a premissa de como a gente organizou o direito e, por extensão, o processo. E é por isso que os problemas de efetividade, não é, de dar o bem da vida, eles acabam relegados ao segundo plano, porque eles não estão no centro disso aqui. Inefetividade é um problema sociológico, é um problema de, enfim, talvez de outro campo de preocupação que não o nosso. Então, para mim, isso é muito claro. Ou a gente passa cada vez mais a pensar num processo civil de resultado, no sentido bom da palavra, não? Um processo civil que entregue às pessoas aquilo que elas querem, porque, no fundo, essa discussão que está lá na reaproximação entre direito material e processo, só que não é só reaproximar no sentido de se ter a declaração do comando normativo abstrato. Poxa, dá para as pessoas aquilo que elas, não é, com perdão aqui da colocação, que elas têm direito, não é? É mudar a vida delas a partir das decisões judiciais. Olha o que o Talamini falou na minha banca, isso aí que você falou que o juiz é um autômato. É isso aí, João. O Talamini, que eu acho um cara super, assim, com uma visão crítica das coisas, ele não é aquele processualista conservador que cultua uma ideia de uma forma, né, muito apegada ao passado e tal. E ele falou assim, olha, no título executivo extrajudicial, em comparação com o título que embasa a ação monitória, seria como você chegar num show de rock com ingresso com código de barras. Aí você passa no leitor de código de barras e você entra. Esse é o título executivo. E o título que embasa a ação monitória seria aquele porteiro de boate que fica escolhendo quem vai entrar, quem não vai. Você não está bem vestido, você não vai entrar e tal. Ele falou, então são coisas diferentes. Você pega uma execução de contrato bilateral, que além do contrato, o exequente tem que apresentar a prova de que ele cumpriu a sua obrigação, dizer que isso é o código de barras, que você passou o título no leitor, que o juiz é um autômato, é uma simplificação do fenômeno, a meu ver, indevida, né? Pode ser que tenham títulos que gerem... Os títulos não são uma coisa só. Eles têm títulos com graus muito diferentes de segurança quanto à efetiva existência da obrigação. Nem a sentença civil condenatória clássica tem segurança de que o débito ainda existe. Você tem certeza que no momento que a sentença foi proferida, o débito existia. O que aconteceu depois daquilo, você não sabe. Pode ter passado muito tempo entre o proferimento da sentença e o início da execução. Dizer que mesmo o título executivo por excelência gera uma elevada probabilidade de existência da obrigação, Giovanni Verdi, nesse texto, também ele fala isso. Não, é o Andolina que fala isso. Quanto mais tempo passa da prolação da sentença, menor é a segurança de que aquela obrigação que estava pendente ao tempo da sentença ainda esteja pendente no momento da execução. Acho que o Gustavo queria falar alguma coisa. Né? Oi, Tô. Tá ouvindo? Tô te ouvindo, Minan.
Tirar aqui o que é que você acha de uma reflexão que às vezes eu tenho, que foi uma sinuca que eu não consegui sair na tese. O seu trabalho é sobre cognição na execução. Você acha que a gente, e você fala que da falta de escrito sobre isso e tal, ou que o tema realmente, o tema da execução é um tema deixado a segundo plano. Mas você acha que talvez hoje em dia a gente não pudesse começar a desenvolver também o inverso, pensar na execução já durante a cognição? Ou isso traria alguns problemas no sentido de que talvez na hora de decidir, né, fazer o caminho inverso, porque às vezes o que eu estava conversando com um amigo, ele deve até estar nos ouvindo, sobre o grande problema do processo estrutural é esse que você disse, que ele prolonga a cognição para a execução, mas talvez o processo estrutural não é o contrário, ele já começa a pensar da execução desde a sua propositura. Então, hoje em dia, talvez eu não sei se seria possível, mas talvez haveria alguma utilidade de puxar um pouco o debate da execução para a cognição. Eu queria saber o que você acha disso. O caminho meio que inverso da sua tese, né? Porque eu acho que essa história toda começa bem claramente para a doutrina com a tutela antecipada em 94. Você faz com que a tutela de urgência seja concedida no curso do processo de conhecimento e nela executada, sem necessidade de formalidades como aquelas que eram então vigentes para a execução. Aquilo foi um choque para a doutrina que demorou a ser digerido. Já era uma hipótese de você trazer a execução para dentro do conhecimento. E aí eu vi autores que nesses últimos anos da década de 90, primeiros anos da década de 2000, falando assim que a tutela antecipada quebrava o primado nulo executio sine titulo. Não, a decisão que dá uma tutela antecipada é uma decisão que tem que ser qualificada como título executivo e com base nela haverá atividades executivas. E eu acho que a definição de título executivo que está no Código Novo resolve esse problema. Mas, para além disso, você colocou uma questão fundamental, porque, de fato, quando a gente olha para o processo estrutural, e eu realmente nem sequer toco em nada, eu já no início do trabalho digo que eu vou fazer uma análise, uma perspectiva bem do processo individual, mas no processo estrutural, essa mescla de cognição e execução, ela é potencializada, porque não só como que você disse, eu já começo a discussão imaginando o que haverá na execução, mas para além disso, todo mundo sabe de antemão que não vai ter um título executivo que esgotaria a obrigação a ser cumprida, que você tem que a todo momento voltar e exercer cognição para saber se uma meta que foi estabelecida foi ou não cumprida e por que não foi, e que ela seja repensada. Então, eu acho que a discussão do processo estrutural talvez nos ajudasse a enxergar isso. Você tem toda a razão, Minami. Execução, assim como a cognição penetra a execução também se desenvolve, né, molda como vai ser feita mesmo a etapa anterior, né, a etapa de tutela de atividade cognitiva, né? Bem colocado. Heitor, eu tive a oportunidade de assistir o concurso, depois eu ler a versão antes da publicação e depois a versão comercial. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nesse trabalho, eu cheguei a comentar na época do concurso isso com o Eli, é como o trabalho, além do tema em si, ele permite que se aprofunde a partir dele e se faça reflexões sobre diversos temas complicadíssimos na doutrina e mesmo na prática, como exceção de pré-executividade, você chega a falar um pouco, salvo engano, no trabalho. E eu queria ouvir um pouco você, se possível, de que maneira o trabalho ajuda a resolver um outro problema clássico na doutrina, mas até hoje, a meu ver, não resolvido, que é o problema da coisa julgada na execução. Não necessariamente tratar do tema, de que maneira o trabalho contribui para isso. Esse foi uma questão que eu trato lá no final. Nem aprofundei tanto, daria para aprofundar mais, mas eu diria assim, em primeiro lugar, vamos olhar para a coisa julgada formada com base nas postulações do executado. O executado
por meio de exceção de pré-executividade, embargos de execução, impugnação ao cumprimento de sentença e simples petições, o 518, 525, parágrafo 11, deixam claro aí que o executado vai se defendendo ao longo de todo o procedimento por simples petições. Quando o executado alega a matéria de mérito, ele realmente formula uma demanda, essa demanda vai ser julgada e vai haver a coisa julgada formada a respeito dela. Isso vale para todos os meios de defesa, mesmo a exceção de pré-executividade, porque eu acho que ali é um domínio de de cognição exauriente secundum eventum probationis. Se a prova é suficiente, o juiz decide com cognição exauriente. Se a prova não é suficiente, é como no MS, ou deveria ser. O juiz fala, ó, então a via processual não está adequada e ele extinguiria essa demanda sem resolução de mérito. Então, esse é um primeiro ponto que já resolve uma grande parte do problema. Quando o executado se defende, a defesa é de mérito, isso é demanda, sempre, não importa o nome da defesa, a característica formal que assume essa postulação do executado, o juiz julga e isso forma coisa julgada material, quando julgada pelo mérito. Aí, tirando o problema das defesas do executado, sobraria a formação da coisa julgada na execução sem postulações do executado. Os fenômenos do artigo 487, incisos 2 e 3, todos existem na execução. Reconhecimento de prescrição, reconhecimento de renúncia, transação, tudo isso é coisa julgada material passível de ser formada na execução. E aí restaria, qual seria a coisa julgada naquilo que a doutrina chama de desfecho único, da execução que foi satisfeita. Foram várias proposições doutrinárias a respeito disso. O Redente escreveu e ele chamava a estabilidade da sentença que declara satisfeita a execução, não de coisa julgada, mas de preclusão pro judicato. Ele cria para essa situação e mais para a hipótese do mandado monitório não embargado. A gente no Brasil que deturpou esse conceito que ele criou. A doutrina processual italiana atual fala que é coisa julgada mesmo e acabou. E é estranho eles falarem isso, considerando que o Código Civil italiano fala que a coisa julgada depende de acertamento. Eles resolveram isso dizendo, ou tem acertamento, ou se oportuniza ao réu que provoque a cognição exauriente, se ele não o fizer, forma-se coisa julgada material mesmo normal e segue a vida. Eles não cultuam a ideia do Greco, do Talamini, de que cognição sumária não gera coisa julgada. Para eles, isso não já está resolvido há uns 25, 30 anos. Nós continuamos a dizer assim, na execução não tem cognição exauriente, salvo se o executado provocar. Quando o juiz faz as atividades executivas e consegue efetivamente satisfazer a obrigação, ao extinguir a execução, não se reconheceu a existência, a validade da obrigação, simplesmente se constatou um fato objetivo, que é a obrigação ter sido satisfeita. Eu acho difícil a gente escapar, porque a sentença que realmente extingue a execução porque o débito foi satisfeito, ela não declara que a dívida existia, não julga procedente o pedido, porque na execução não há procedência do pedido, isso é inegável. Então, a minha conclusão foi que essa sentença simplesmente declara que a obrigação está satisfeita. Ela tem um comando declaratório que protege o executado. O executado não vai poder ser demandado com relação àquela mesma dívida que o juiz declarou satisfeita. Mas eu não vejo base legal, aí uma perspectiva bem positivista, coisa julgada é o que a lei diz que é. Se a lei diz que um determinado provimento judicial não é enquadrável como decisão de mérito para ser coberto pela coisa julgada, ele não vai ser coberto pela coisa julgada. Eu não posso, a pretexto de defender a segurança jurídica, criar insegurança sobre que atos jurisdicionais são cobertos pela coisa julgada ou não. E, portanto, eu não vejo nenhum problema que o executado, que teve o seu patrimônio sacrificado, volte a juízo pedindo a repetição do indébito, dizendo, não deveria ter sido expropriado para pagamento dessa dívida, eu quero de volta o que foi tirado do meu patrimônio. Por quê? Porque o Código não diz que essa sentença é de mérito e não diz que ela é coberta pela coisa julgada material e não cria outro fenômeno de estabilização. Eu não acho que a coisa julgada material é o único fenômeno
tem lá a estabilização da tutela antecipada depois de 2 anos, tem a tutela monitória, você tem outros. A lei poderia ter criado, não criou, e aí eu estou sendo legalista de dizer, não vou inventar um efeito de estabilização que a lei não previu. Bom, pessoal, acho que hoje por hoje o Marco quer fazer uma pergunta, Marcos? Queria aproveitar aí, eu sei que está encerrando, eu cheguei depois. Fala, Heitor, tudo bem? Os demais colegas, cheguei atrasado, mas eu ouvi a maioria aí das perguntas. E, Heitor, você começou a falar da preocupação do processo estrutural aí com a execução e disse, olha, isso também é algo que deve permear o processo individual, essa preocupação, né? E você trouxe diversas questões super interessantes aí, falando de improcedência liminar e tudo mais. Na prática, o que isso significa aí, né? Antecipar essas discussões, trazendo-as para essa etapa de conhecimento? Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tive uma ação que foi movida contra uma incorporadora, uma construtora, que era minha cliente na época. Ela construiu um condomínio com 4 torres e era um condomínio em declive e o sistema de esgoto das 2 torres de baixo sempre dava problema. Tinha transbordamento de esgoto, tinha ali um vetor de pragas, de rato, de barata e tal. O condomínio entra com uma ação, eu quero uma obrigação de fazer para arrumar. Arrume o condomínio para o esgoto não dar mais esse problema. Sentença. Obrigação de fazer 90 dias para fazer a obra. Qual obra? 90 dias basta para fazer essa obra? Que tipo de obra vai ser feita? É um problema que se resolve com uma estação de bombeamento ou é preciso fazer uma nova ligação de esgoto? Enquanto você vai fazer a obra, os moradores vão ter que tirar os automóveis que estão estacionados em cima da... A discussão no processo de conhecimento foi ridícula. Olha, realmente aqui estamos diante de uma obra mal feita. O prédio foi entregue há 3 anos, não deveria estar transbordando esgoto. Então, tem uma obrigação de fazer. O processo de conhecimento foi hiper simples. Foi simplesmente a construtora tinha que entregar um imóvel que o esgoto não vazasse. O esgoto vaza, obrigação de fazer em cima da construtora. Toda a discussão passou a ser feita na execução. Se eu já começo a pensar em como essa obra vai ter que ser feita antes, na perícia, vamos fazer a perícia para saber qual é o problema. Isso a gente já sabia, que o sistema de esgoto tinha problema, mas o que fazer para solucionar? Eu trago para a fase de conhecimento, na perícia de engenharia, a forma de cumprimento da obrigação, que eu não vou deixar isso para ser resolvido em sede de execução, que foi o que aconteceu. O cliente tomando as frentes na cabeça e o condomínio não deixando ele fazer a obra como seria necessário que se fizesse, deixando vagas de garagem indisponíveis. Acho que esse é um exemplo, e de novo, é a prática profissional iluminando problemas. Eu tive isso antes de escrever a tese, e eu menciono esse caso, não, obviamente, dando detalhes, né, do cliente, do processo, etc., mas eu uso esse exemplo lá. Eu acho que seria um exemplo. E não é processo estrutural. Por isso que dizer assim, o processo estrutural é só para resolver problemas estruturais. Não. O processo estrutural é uma sacada sensacional para reconfiguração do que é cognição e execução, e ele resolve problemas outros que não são apenas daqueles casos de graves descumprimentos de direitos sociais, de estado de coisas inconstitucional. Se aplicaria num caso besta como esse, condomínio versus construtora. Tinha uma quantidade boa de moradores? Tinha, mas ninguém diria que isso é um processo estrutural. E o problema era exatamente o mesmo de processo estrutural. Perfeito. O que poderia ser compensado pela própria lei de introdução, que impõe para o juiz no dever de motivar fazer a previsão das consequências da decisão e tal, né? Esse é um caminho possível que você consegue invocar em reforço a tudo isso que você disse, né, Heitor? Porque a obrigação de fazer, a gente pensa sempre assim, a obrigação de fazer é pinte um muro, né, pinte o quadro. É esse tipo de obrigação de fazer que a gente vê a doutrina mencionando. Entrega. Exatamente. Aí a gente usa exemplos ali do ambiental. A fábrica está poluindo,
dá astrente, depois não parou de poluir, aumenta astrente, aí continuou poluindo, vai lá e fecha aquela máquina, né? Desliga a máquina que polui. E se continuar poluindo, fecha a fábrica. É esse exemplo que a gente dá, que é um exemplo interessante, mas ele não vai esgotar a realidade mais rica, né? A realidade bem mais. Agora, no período de pandemia, a gente está lidando com liminar para construir um hospital de campanha, né? Coisa do tipo. Mas, assim, eu estou aberto com isso na tela aqui, algo do tipo. Pessoal, acho que a gente pode encerrar por hoje. Acho que o debate foi muito proveitoso. A gente pôde conhecer não só um pouco da carreira acadêmica do professor Heitor, mas a gente pôde também aprofundar um pouco no que ele discute sobre a tese de livre-docência da cognição do juiz da execução. E uma tese, eu já vi acho que o professor Fred Dier falando sobre isso, já vi outros professores também, uma tese ela tem um mérito muito grande quando ela levanta temas que podem ser explorados em outros trabalhos ainda. A tese do professor Heitor, aqui a gente falou, por exemplo, sobre a perspectiva do objeto litigioso do processo, a questão mais ligada é uma perspectiva material, da relação de direito material. A gente falou sobre, o professor Heitor falou sobre improcedência liminar da execução, a possibilidade de conversão da execução em demanda de conhecimento, uma reformulação aí do conceito de cognição na execução, quebrando aquele dogma de que a cognição na execução é rarefeita. Então, muitos temas que foram explorados nos livros e que podem ser mais verticalizados ainda em trabalhos específicos sobre esses subtemas, que só... Posso propor um aqui, Fred, nessa linha? O juiz, na cognição sumária, fala, olha, eu acho que esse título aí está revestido de todos os requisitos, é aparentemente exigível e líquido. O executado se defende falando, não é exigível, não é líquido, aí vamos fazer prova. Faz uma baita de uma prova pericial e tal, e aí vê, olha, aquilo que o exequente estava cobrando não era 100, era 90, mas aí o juiz fala, não, vamos extinguir isso aqui, porque o título não era líquido. Ele trouxe aqui cobrando 100 e era 90. Eu fiz toda a prova, eu desenvolvi a cognição. Uma coisa que eu não vi ninguém pensar, até comprei um livro que saiu recentemente, lá da Juspod, a coleção preta, Primazia do Julgamento de Mérito. Ele não fala de primazia do julgamento de mérito na execução. Daria um baita tema, primazia do julgamento de mérito na execução. Eu dou primazia por julgar os embargos do que extinguir a execução e jogar fora tudo que se exerceu de cognição. Estou tentando vender esse tema para alguém aí, ver se alguém quer tratar disso aí. Aí eu já estou dando cores mais modernosas, porque primazia de julgamento de mérito é tema da moda e tal, né? E na perspectiva mais ampla da cognição na execução, você acabou de falar da prova na execução também, algo que pode ser melhor explorado. Mas o trabalho tem esse mérito e a gente queria, Heitor, em nome de todos aí que estão presentes e os que já saíram, os que entraram depois, queria agradecer a sua participação. Acho que vai ser consenso aqui de que ela foi muito proveitosa. A gente adora debater processo com um cara bacana igual você, que tem um conhecimento vasto para compartilhar conosco. A gente fica muito feliz. Espero que quem estiver assistindo o vídeo também tenha gostado, assim como nós gostamos. O professor Heitor ainda conclamou o público a estudar mais execução. Acho que vai poder encher uma Kombi da execução junto com a torcida do Botafogo. Vai poder ficar duas Kombis. O Siqueira vai dirigindo a Kombi do Botafogo. Vamos ver se vai precisar de duas Kombis ou de uma só, né? Para colocar. Pode colocar na primeira fileira. Não, se for o pessoal do Botafogo. Se for de botafoguense que gosta de execução, pode ser um Smart, né? Moto. Eu vou de moto. Então é isso, pessoal. Acho que foi muito legal, muito bacana. O primeiro convidado do nosso tema de processo civil, acho que a tarefa foi cumprida com muita coisa bacana para a gente debater. Queria agradecer novamente a presença do professor Heitor. Queria agradecer a presença dos meus colegas aí que estão sempre com a gente aí nos nossos debates, colegas que estão aqui agora e os colegas que estão também nos assistindo. Continuem aí seguindo as nossas redes sociais, nós vamos atualizar os encontros, continuando o projeto, ora com debates entre nós, ora com convidados, a perspectiva aí é de cada vez mais encontros, cada vez mais debates. Um abraço a todos, pessoal. Fred, deixa eu fazer um pedido para você. Me chamem outras vezes, mas não para eu expor uma tese, um trabalho meu, para eu
ficar palpitando aí junto com vocês. Né? Vai ser um prazer, pô. Mesa redonda, mesa redonda. É a melhor sensação, Heitor. A gente fica com responsabilidade zero, faz pergunta que quiser, vem para cá que é bom. Você sai da posição de entrevistado, passa para de entrevistador. Se vocês me chamarem outras vezes, permitirem que eu participe, eu gostaria. Maravilha. Bom, tá combinado, né? A gente vai marcar a data já para fechar esse encontro. Não, marcamos o próximo tema é tal. Me fala se eu tiver o dia horário livre no tempo de pandemia, salvo se eu tiver alguma aula no mesmo horário ou algum call, alguma coisa de trabalho, mas eu entro aí para discutir com vocês. Vai ser um maior prazer. A ideia é muito legal e mais do que a ideia é legal, vocês todos são caras qualificadíssimos. Então, discutir com vocês para qualquer um que gosta de processo, um enorme prazer. Show, Heitor. Obrigado aí pelo... Bom. E vamos fazer temas aleatórios, tipo preclusão, defesa, a gente convida e a gente vai falando. Pessoal, um abraço a todo mundo. Valeu, prazer revê-los. Até a próxima. Um abraço.